Livro Diálogo com as Sombras, Técnicas e Recursos, Sonhos e Desdobramentos. Páginas atrás ficou documentada uma referência sumária à atividade desenvolvida pelos componentes do grupo mediúnico durante as horas de repouso, através de sonhos e desdobramentos. Creio que é oportuno o desenvolver um pouco mais o conhecimento desse aspecto que contém importantes conotações que não devem ser ignoradas, não apenas em termos gerais de doutrina, como em suma aplicação prática aos trabalhos de desobsessão. Essa importância ressalta do próprio tratamento que Kardec e seus instrutores deram ao assunto em Um Livro dos Espíritos. Enquanto a questão do sexo dos espíritos, por exemplo, ocupa cerca de meia página, perguntas 200 a 202. O problema relacionados com a atividade do espírito encarnado, quando o corpo encontra-se em repouso, ocupam mais de 20 páginas no capítulo 8, sob o título da Emancipação da Alma. O mesmo interesse encontramos nas obras mediúnicas em geral, mas de maneira muito especial no opulento acervo de informações que nos transmitiram André Luiz, Emanuel Bezerra de Menezes, Manuel Pilomeno de Miranda e outro através de médiuns de absoluta confiança e respeito. Por esses ensinamentos, concluímos ser muito intensa a atividade do espírito parcialmente liberto pelo sono natural e provocado. Na verdade, ficou bem claro em Kardec que o espírito encarnado aproveita-se com satisfação da oportunidade de escapar da prisão corporal sempre que pode e que a atividade desenvolvida nesse estado de libertação parcial reflete-se nos sonhos. É nesse estado que ele consegue entrar na posse de alguma das suas faculdades superiores, pelo acesso aos arquivos da sua memória integral. Daí, lembrar-se de encarnações passadas e até mesmo, em situações especiais, afastar a densa cortina que encobre o futuro. Nesse estado de liberdade parcial, o encarnado cultiva intenso intercâmbio com encarnados e desencarnados, segundo seus interesses e afinidades. Resumindo com palavras suas os ensinamentos recebidos, Kardec, questão 402, escreveu isto: os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, estremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncassem as frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois aos fragmentos restantes, nenhuma significação racional teriam. Ao cuidar mais adiante, questão 425, dos sonambulismos, os instrutores conceitam-no como estado de
independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, prosseguem, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. O primeiro destaque é do original, o segundo desta transcrição. Acrescentam ainda, para não deixar dúvidas, que não existe diferença entre o sonambulismo provocado e o natural. Isto significa, portanto, para efeitos práticos, que os companheiros desencarnados que orientam os trabalhos dos grupos mediúnicos dispõem de amplas possibilidades de colaboração da parte dos componentes encarnados. Enquanto estes repousam, na verdade, a experiência indicam-nos claramente que a atividade em desdobramento durante as obras do sono é mais intensa e extensa do que o curto período de 1 hora ou 2 em que se desenvolve a tarefa mediúnica propriamente dita. O planejamento e o preparo das sessões é todo feito no mundo espiritual, sob a direção de componentes e dedicados servidores do Cristo. Em diferentes oportunidades, nossos mentores têm se referido às reuniões de que participamos, às incursões no submundo do desespero, de onde resgatamos seres alucinados de dor e desorientação, e até mesmo às sessões mediúnicas com incorporação e doutrinação, tá como aqui entre os encarnados. Lembranças residuais dessa atividade permanecem em nossas memórias de vigília ao despertarmos e é de utilidade ao trabalho mediúnico observá-las com atenção e interesse, como também procurar predispor-se positivamente às tarefas noturnas enquanto o espírito se haja desdobrado pelo sono. Para isso, recomenda-se que na prece que precede o sono, coloquemo-nos à disposição dos nossos amigos espirituais para as humildes tarefas que estiverem ao nosso alcance realizar junto deles. E peçamos a proteção divina para toda atividade a desenrolar-se além das fronteiras da matéria bruta. Essa atividade é realizada por equipes bem adestradas e precisamos estar afinados com seus componentes para que, em lugar de colaborar, não resulte nossa canestra interferência em agravação de suas dificuldades. Bem sabemos hoje, pelos informes da doutrina espírita, dos riscos que corre o espírito desatento e desprevenido em tais desdobramentos. Os autores espirituais de O Livro dos Espíritos foram inequívocos nesse, como em todos os outros pontos de seus ensinamentos. Aqueles que se sintonizam com as faixas inferiores vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores, ou a terra onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá, mais baixos do que os que aqui se deleitam, vão beber doutrinas ainda não mais vis, mais ignóbeis, mais funestas dos que as professam entre nós. Destaques meus. Muitos ignoram como isso é autêntico, de uma trágica e dolorosa autenticidade. Companheiros encarnados, até mesmo declaradamente espíritas, comparecem a esses núcleos de alucinações dos sentidos ou aos centros de irradiação da doutrina nevastas que tentam aqui entre nós implantar com reformulações, modernizações e atualizações da doutrina espírita, ou afundam movimentos paralelos, tão logo lhes seja possível
apossarem-se de organizações terrenas que lhes forneçam a base de que necessitam para os seus propósitos. É lá, nessas regiões tenebrosas, que se praticam as mais lamentáveis formas de lavagem cerebral e hipnose. É lá que são programados, com extremo cuidado e competência, os pobres instrumentos humanos que regressam ao nosso meio para espalhar a discórdia, o desentendimento, a disseção, tudo muito sutil, a princípio quase imperceptível. É lá que se forjam pactos sinistros de apoio mútuo em que se envolvem tantos companheiros promissores. No que diz respeito ao trabalho específico da desobsessão, portanto, todo cuidado é pouco com a atividade em desdobramento, a fim de que não ponhamos a perder, nas horas em que eu repouso o nosso corpo físico, as modestas conquistas que, porventura, tenhamos conseguido realizar na vigília. É preciso, porém, evitar a conclusão apressada de que todo sonho tenha algo a ver com o trabalho mediúnico que estejamos realizando ou que qualquer lembrança de atividade em desdobramento é aproveitável. Na maioria das vezes, esclarece Emmanuel, em O Consolador, questão 49, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia. Enquanto as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos sonambulismos, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra. Quando, então, se poderá verificar a comunicação intervivos e, quando possível, as visões proféticas, fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores, e quando o encarnado em temporária liberdade pode receber a palavra e a influência direta de seus amigos e orientadores do plano invisível. Destaques meus. Atenção, pois, com o material onírico que precisa ser examinado, selecionado, criticado e aproveitado com prudência, porque qualquer empolgamento já é suspeito. Os companheiros espirituais mais responsáveis não agem à base de inconsequências e entusiasmos injustificados. Mesmo nos momentos de maior alegria, pela solução de um caso particularmente difícil e delicado, eles se apresentam emocionados, por certo, mais sóbrios, serenos, gratos, equilibrados. Cuidado, pois, com revelações sensacionais, com missões importantes, com elogios descabidos, com encontro com espíritos que se apresentam sob identidades pomposas. André Luiz adverte, em Evolução em Dois Mundos, dos riscos que o espírito encarnado corre durante o desprendimento do sono, quando recolhe os resultados de seus próprios excessos, padecendo a inquietação das vísceras ou dos nervos injuriados pela sua redição à licenciosidade, quando não seja asfixiante, pesado remorso por faltas cometidas, cujos reflexos absorvem do arquivo em que lhes amontoam as próprias lembranças. E mais, noutra condição, todavia, é a mente suscetível à influenciação dos desencarnados que, evoluídos ou não, lhes visitam o ser atraído pelos quadros que eles filtram da alma, ofertando-lhe auxílio eficiente quando se mostre inclinada à acessão da ordem moral, ou sugando-lhe as energias e assoprando-lhes sugestão infelizes quando pela própria ociosidade ou intenção maligna adere ao consórcio psíquico de espécie aviltante.
que lhe favorece a estagnação, na preguiça que a envolve nas obsessões viciosas pelas quais se entrega a temíveis contratos com as forças sombrias. Destaques meus. Mas não é só isso. Quando encarnados na crosta, observa Sertório, em Missionários da Luz, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual, diriam de semelhante gênero de tarefa, certo, efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo que ligados a envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Destaques meus. Ouçamos agora ao luz nos domínios da mediunidade. Raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios em romangens de serviços edificantes fora do carro da matéria densa. Habituados à orientação pelo corpo físico ante qualquer surpresa menos agradável na esfera de fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal, à maneira do molusco que se refugia na própria concha, diante de qualquer impressão em desacordo com os seus movimentos rotineiros. Destaques meus. Aliás, seria bom reler todo o capítulo 11, Desdobramento em Serviço, dessa obra, tanto quanto o capítulo 21, Desdobramento de Mecanismos da Mediunidade, que estuda o sono, o sonho e o desdobramento espiritual. Vejamos, por exemplo, esta observação que já nos parágrafos finais do capítulo. É imperioso notar, porém, que considerável número de pessoas, principalmente as que se adestraram para esse fim, efetuam incursões nos planos do espírito, transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica, entre parênteses e destaques meus. Não faltam, pois, advertência muito pormenorizadas sobre a responsabilidade do trabalho que se realiza nas chamadas horas mortas da noite. Do ponto de vista do espírito, não resta dúvida de que são mais vivas essas horas do que as de vigílias. Insistimos, pois, em enfatizar que o assunto merece cuidadoso estudo, profundas meditações e cautelosas aplicações práticas, pois a responsabilidade envolvidas são enormes. Por outro lado, não nos deve atemorizar o vulto de tais responsabilidades. André Luiz assegura-nos que podemos ser adestrados para essa atividade com real proveito para o nosso trabalho e, logicamente, para o nosso desenvolvimento espiritual. Cautela sim, temor não. O temor paralisa, imobiliza os esforços na ansiosa expectativa. É preciso vencer a inibição inicial e caminhar. A prece será sempre boa conselheira, a par de recomendações óbvias que ressaltam dos textos que examinamos aqui e de outros que o leitor descobrirá. Vigilância com os próprios hábitos diários, cuidado com a alimentação, atenção com a saúde do corpo
atenção com a saúde do corpo físico, desejo de aprender para servir melhor. Antes de encerrar estas notas, uma observação ainda parece inoportuna e necessária. Com frequência, nossos médios contam-nos episódios em que participaram de trabalhos no plano espirituais, nos quais funcionaram como médios também lá desdobrados. Isso é perfeitamente possível e tem o decidido suporte da experiência. Em casos de meu conhecimento, nossos médios compareceram a reuniões de instrução e funcionaram mediunicamente, transmitindo mensagem de outros planos, sempre que para isto se prepararam devidamente. É possível, porém, um desdobramento depois de já desdobrado do corpo físico ou separado dele definitivamente pela desencarnação. Não temos o direito de pôr sob suspeito o testemunho de alguns companheiros de confiança, como, por exemplo, André Luiz em Nosso Lar, capítulo 36. O sonho, ao encontrar-se em plano muito elevado, em companhia do luminoso espírito de sua mãe, o sonho não era propriamente o qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em Nosso Lar e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensas, entre parênteses e destaques meus. Dito isso, podemos sumarizar uma observação final. A maior parte dos trabalhos mediúnicos não é a que se realiza em torno da mesa no dia da sessão, é a que se desdobra para além dos nossos grosseiros sentidos físicos, enquanto nosso corpo repousa, aqui e ali em modestas posições de meros aprendizes. Participamos de tais atividades. Tenhamos cuidado para não comprometê-los com os nossos despreparo e a nossa incúria. Aproximemo-nos com respeito da hora em que nos preparamos para adormecer, cansados das lutas do dia. Os companheiros que nos estão esperando podem ser aqueles que nos arrastam para os porões escuros do desvio ou os que nos guiam a passos incertos nas trilhas do bem. Depende de nós a decisão. Vamos pelas escuras e tortuosas vielas que descem ou preferimos a estrada que sobe, reta e iluminada?